Vou começar falando desse caso ontem que foi revelado e que, assim, é mais um capítulo desse escândalo, né, de como o ex-presidente Jair Bolsonaro interferiu ali na Receita, na investigação que estava ocorrendo contra o seu filho Flávio Bolsonaro, naquela questão de corrupção no gabinete do Flávio, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. E a gente já revelou, né, o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo da gravação realizada em agosto de 2020, onde o general Heleno, o chefe da ABIN, o Alexandre Ramagem, e duas advogadas do Flávio Bolsonaro conversam com o Jair Bolsonaro, então presidente da República, sobre a investigação que estava acontecendo, cujo alvo era o Flávio. Pois bem, ontem foi revelado que, reportagem do jornal Folha de São Paulo, vamos dar o crédito, o então secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, se reuniu com o senador Flávio Bolsonaro em 2020 para tratar da interferência exigida pelo então presidente Jair Bolsonaro nas investigações contra seu filho, que foi mostrada nessa gravação da reunião feita pelo Ramagem. Esse encontro era para viabilizar a interferência ilegal nesse processo movido pelo Ministério Público, e esse encontro do chefe do secretário da Receita Federal com o senador Flávio teria ocorrido na casa, na residência do Flávio Bolsonaro. Segundo a da Folha, o Tostes teria ido à casa do senador para informá-lo sobre o que já teria conseguido de informações no que diz respeito à investigação que o seu pai tinha solicitado para descobrir a identidade e os métodos utilizados pelos auditores da Receita que apurava as irregularidades atribuídas a ele. A advogada Luciana Pires, que defendia o Flávio, esteve no Palácio do Planalto na reunião com o Jair Bolsonaro e foi gravada, né, pela gravação do Ramagem, também teria ido a esse encontro na casa do Flávio. É um encontro que mostra aí, né, como a estrutura do Estado foi utilizada para cooptar servidores de carreira em funções estratégicas para interferir no andamento das ações de autoridades fiscais e judiciais contra, né, um familiar. E se não bastasse, depois desse encontro, o Lindbergh Farias denuncia que depois houve a demissão do auditor fiscal que estava comandando o caso. Olha só, o Lindbergh, Rovai Comunidade, ele gravou um vídeo onde ele diz que é preciso que essa investigação contra o Flávio Bolsonaro, que foi arquivada, seja novamente reaberta. E o mandato dele está estudando formas de como pedir a reabertura do caso. Vou passar o vídeo do Lindbergh, depois passo para você comentar, Rovai, mais um capítulo dessa história, desse escândalo, dessa interferência na gestão Bolsonaro nas investigações. Olha só. Muito podre, cada dia surge um podre diferente nesse escândalo envolvendo a família do Bolsonaro. Aqui, o novo é agora a Folha de São Paulo, trazer uma matéria que eu estou lendo aqui. Chefe da Receita foi à casa de Flávio Bolsonaro relatar sobre investigação pedida pela família do Bolsonaro. Ó, você tá vendo aí a bomba que foi aquela gravação, aquele áudio de uma conversa entre Ramagem, Bolsonaro, o general Heleno e duas advogadas do Flávio Bolsonaro. Eles foram discutir, na verdade, como parar aquela investigação da rachadinha. Aquela rachadinha do Queiroz, porque eles pegaram tudo. Era muita prova que tinha ali. Pois bem, aquela reunião com o Bolsonaro aconteceu no dia 25 de agosto. A matéria da Folha diz que em setembro, imagina, o secretário da Receita Federal vai à casa do Flávio Bolsonaro para falar sobre aquela investigação. Eu quero lembrar a vocês que a ABIN estava monitorando 2 auditores
que estavam à frente daquele processo. Então, veja bem, 25 de agosto, a reunião do Bolsonaro e Ramagem. Em setembro, o chefe da Receita Federal vai na casa de Flávio Bolsonaro. E o que acontece em dezembro? Esse auditor que estava sendo monitorado pela BIM, Cristiano Paes Leme Botelho, é exonerado da chefia do escritório da Corregedoria da Receita Federal no Rio. O cara foi afastado. O chefe da Receita vai lá em setembro. Em dezembro, o cara é afastado de um cargo que ele exercia há mais de 10 anos. Ele tratava da Corregedoria da Receita do Rio. Tiraram ele. O que é isso, pessoal? É o uso da estrutura do Estado para proteger o Flávio Bolsonaro, para cobertar seus crimes. Porque se tem uma coisa líquida e certa é que aquilo é um crime. Estava tudo lá, movimentação financeira, dinheiro que saía de uma conta e ia para outra conta. Eu, sinceramente, eu acho que esse caso do Flávio Bolsonaro tem que ser reaberto. É um absurdo que a gente aceite que o uso da estrutura do Estado como dessa forma, que eu uso a estrutura do Estado para perseguir adversários, mas para proteger os crimes da sua família. Eu acho que esse caso do Flávio Bolsonaro tem que ser reaberto. E a gente está estudando as formas de solicitar ao Ministério Público que isso seja feito. Mas é uma vergonha, é mais uma bomba hoje, essa visita do secretário da Receita. E olha a forma, não foi o Flávio que foi lá, eles foram na casa do Flávio Bolsonaro. É uma vergonha, eu tenho dito isso sempre, cara. Pode esperar que amanhã surja um outro podre. É todo dia. É joia, é rachadinha, é a BIM, vai ter os atos de 8 de janeiro, cada dia uma crise nova, porque esse governo era um governo de trambiqueiro. Esse Bolsonaro não passa de um ladrãozinho de quinta categoria. Tá aí, Lindbergh detonando, Rovai, essa blindagem que culminou com o afastamento do auditor da Receita, né? E esse caso tem que ser reaberto mesmo, né, Rovai? Da rachadinha do Flávio, né? Se você precisar de provas, a prova está aí. Que eles tiveram, que o Lindbergh faz linha do tempo. Mostra que houve ingerência. Que depois da reunião teve consequências. E a consequência foi a demissão de um cara que estava há 10 anos no cargo. Ué, precisa de mais o quê? Tá, o crime está provado. Crime de influência. De exercer o poder em benefício próprio. Dos seus familiares, no caso, para livrar de crimes cometidos o Flávio Bolsonaro. É isso aí. E, Rovai, olha só, a Associação de Auditores da Receita foi para cima também dessa denúncia, né, e principalmente da ex-advogada do Flávio Bolsonaro, a Juliana Bierrimbach, que ela disse que os auditores faziam, na época, uma investigação ilegal contra o senador Flávio Bolsonaro. Na reunião, na gravação, né, que foi do Ramagem, ela diz isso, que os agentes da Receita estariam realizando investigações ilegais contra o Flávio, declaração que está gravada, e irritou aí a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco, que se manifestou, olha só, eu vou ler aqui um trecho da nota da organização. A Unafisco vai interpelar Juliana Bierrimbach por suas recentes declarações de que uma organização criminosa atua dentro da Receita Federal, supostamente agindo contra desafetos políticos. As acusações são extremamente graves e potencialmente danosas à reputação dos auditores fiscais e da instituição. E a Unafisco ainda disse que aguarda uma retratação da advogada e, caso contrário, tomará as medidas civis e criminais cabíveis. A advogada se manifestou ontem à noite e disse que
não irá se retratar jamais, sob nenhuma hipótese, e alegou que ela dizia a verdade a respeito de crimes cometidos reiteradamente contra contribuintes brasileiros no âmbito da Receita Federal, ou seja, manteve a acusação que ela fez durante a reunião, né? Então, pode ser aí mais uma estratégia, né, Rovai, para dizer que eram os perseguidos da Receita, né? Os perseguidos que tinham cofre com dinheiro, né? Pagava tudo com dinheiro vivo, né, Rovai? Estavam perseguidos lá. Eu pensei que ela ia se retratar. Pois é, também. Mas não. Tá bancando, hein? Pois é. Vamos ver. Esse povo, cara, eles estão estressando ao máximo, né? Todos os limites. Uma operação de risco, mas eles não perdem, digamos assim, o discurso, né? Diferente do Cid, que preferiu fazer delação e resolver tudo. Vamos ver até onde vai a coragem desses advogados, porque as provas vão aparecendo. Exatamente. Essa prova que o Lindbergh falou é uma prova técnica, entendeu? Você foi num dia, fez a reunião, depois é técnico. A coincidência, não dá para dizer que é coincidência, né?